Olá, seja bem-vindo ao canal A Palavra Viva, a mais um episódio deste podcast. O tema hoje a ser tratado é O Filho Pródigo, partindo do texto do livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o versículo 24. O texto diz o seguinte: Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro, cevado, e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Interessante o texto. Nós podemos ver aqui que alguém que estava no ciclo familiar se distanciou. Foi para um lugar distante, ou seja, distanciou-se da parentela, distanciou-se daqueles que eram ligados a ele. Então agora vai para um lugar distante, onde agora tem pessoas diferentes, não conhece a maneira de viver dessa pessoa, os seus hábitos comuns, o seu jeito particular de ser. É o que acontece quando nós estamos assim, longe do nosso Senhor que nos conhece, longe dos nossos irmãos que nos conhecem. A família de Deus, nesse ponto, marca algo ímpar. Vejamos agora por esses pontos na Bíblia, para que possamos extrair agora e ver como é importante fazer parte da família. Porque esse filho pródigo, assim chamado no decorrer dos textos, como é sempre chamado quando vai se fazer uma pregação, quando é também colocado nas escrituras bíblicas, o título, desses pontos. Então, ou seja, vejamos o que aconteceu. Vejamos o que aconteceu com esta vida por ter se distanciado. Vamos ver alguns pontos agora, a consequência do ato. Depois que gastou tudo, aparece a fome e a necessidade. Como suportar isto? Como viver agora diante desse fato e agora os recursos faltam? Na necessidade pôde pensar melhor e refletir. Trabalhadores, funcionários tinham que comer, mas ele agora, o filho, aquele que era de sangue, o pai tinha condições, agora não, ele estava tendo uma situação inferior a trabalhadores no local onde ele vivia agora, distante do pai. E lá na terra do pai, ele tinha as regalias, não soube perceber e valorizar. Depois teve a iniciativa de dar o primeiro passo e ir rumo ao pai e reconhecer o erro. Pequei. Esse é o ponto que nós devemos sempre ter conosco. Esse é o ponto que Deus espera que nós, seres humanos, façamos. Porque o que é para Deus fazer, Deus faz. A resposta para o nosso problema, Deus providenciou. Se chama Senhor Jesus. A resposta para nós estarmos cada dia, depois de ser salvos, chama-se Espírito Santo, para nos fazer lembrar e evitarmos de cometer coisas erradas. Então vemos o que tem a parte que cabe a nós.
Esse jovem, esta vida, teve a iniciativa, dá o primeiro passo, reconheceu. O pai nunca desistiu dele. O seu pai, diz a Escritura, que o pai o avistou. O pai tinha fé, confiança de um dia esse filho voltar. O pai tinha um sentimento de amor por este filho. O Pai Celestial fez o mesmo. Nós podemos ver quando Jesus dá exemplo, dá testemunho do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Senhor Jesus é uma demonstração da atitude de amor do Pai. O Pai não o ridicularizou, mas demonstrou graça, misericórdia para com seu filho. Deus é o mesmo. Quando alguém se depara diante do Senhor Jesus para ser salvo, Deus não lança no seu rosto os erros dessa pessoa. Deus lança no rosto dessa pessoa que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele apaga as nossas iniquidades e lança no mar do esquecimento. O filho confessou seu erro diante do Pai. Devemos ter a coragem, devemos ter esta qualidade de confessar, assumirmos: meu pai, eu errei. Meu pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. A atitude do pai foi presentear o filho com roupas novas, fazê-lo honrado, calçar seus pés com sandálias e fazer uma festa. Diz a Bíblia que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, há alegria. A Bíblia diz que Deus honra o novo nascido agora com o Espírito Santo. Deus traz vestes de salvação para aquele agora que é alvo do milagre da graça. E diz agora o texto assim: porque o filho morto reviveu, estava perdido e foi achado. É isso que Deus faz, é trazer vida ao ser humano que não estava vivo, espiritualmente falando. A Bíblia diz o mesmo se tratando de Deus para com aqueles que receberam seu filho. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Os que receberam o milagre da salvação no Senhor Jesus, um dia estiveram mortos e perdidos, como o filho pródigo. Mas hoje, como pródigo, estão vivos e presentes diante do Senhor. Por isso é importante a você que agora está em uma situação como esta, ensinada pelo Senhor Jesus, distante do Pai Celestial. Reconhece o Pai como aquele que tem as condições que ninguém mais tem. Faça como o pródigo, levante, dê o primeiro passo, porque o Pai já está te aguardando. E a tua atitude vai contribuir para que haja festa no céu. Será-te entregue como a todo salvo, autoridade, como está em Lucas 10,19. É promessa do Senhor Jesus. Algo que só você pode decidir, querer ir de encontro ao Pai. Deus não pode quebrar princípios. Deus não vai fazer você aceitá-lo forçando-te. Diz a palavra: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor. Querido ouvinte, que Deus te abençoe onde quer que você esteja e que você possa abraçar a oportunidade quando ela vier para você. Eu agradeço a tua atenção e te espero no próximo episódio. Muito obrigado por tua atenção.